Então, gente, É um? nós estamos. Oi, pode falar, Hoje é Luana. só um? Pois é, hoje, no caso, um capítulo, só o capítulo 2 hoje, porque esse Ah, capítulo, Luana, tá, é o dois, tá na certo. verdade, a ideia é a gente fazer A gente um vai seguir capítulo. o cronograma, né? A ideia é a gente fazer realmente um capítulo por aula, porque assim, o Isso. capítulo, É. cada capítulo é muito extenso. Se existir a Uhum. possibilidade de a gente fazer dois num dia, a gente pode até ver isso depois. Mas assim, esse capítulo 2 ele não tem como a É, gente fazer mais de um, porque é. nesse capítulo 2 ele já está falando das leis herméticas. Então, assim, é muita coisa para falar, é muita coisa para a gente refletir sobre. Na verdade, o próprio livro ele é muito rápido nesse capítulo, porque ele sabe que ele vai se aprofundar depois, tá? Mas só para a gente entender uma coisa, outra coisa, eu vou estar mandando para vocês uma nova versão do Kybalion. Por quê? Porque aqui eu enviei para vocês tem alguns erros de digitação, tem erros de concordância verbal, nominal, que eu percebi depois. É aquela versão, Luana, que tu tinha, lembra? Do Kybalion, eu percebi depois que eu mandei a mesma versão para vocês. Aí eu já baixei uma nova, que inclusive é essa aqui que eu tô colocando para compartilhar a tela. E é a Ah, mesma coisa, tá? A diferença é que tem menos erros, tem algumas coisas de uhum. concordância que me agoniam, então eu tiro. Quer dizer, tiro não, que não tem mais, aí eu vou enviar para vocês assim que a gente terminar, tá bom? Beleza, show. Essa versão que eu vou mandar para vocês, ela tem 300 páginas, mas não se assustem. É o mesmo livro. Ele tem ainda de 1 a 15, só que depois ele tem outros capítulos que ele comenta ainda mais. Só que a gente só vai se manter Tá, no capítulo de 1 a 15, que é o do livro original. Tá bom? tá. Então, gente, no capítulo 2 a gente vai falar sobre os 7 princípios herméticos, tá? E ele começa falando o seguinte: os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. Então, aqui ele fala mais uma vez sobre cada princípio é, é como se fosse uma chave. Saber os 7 princípios, na verdade, é como se você tivesse uma chave que abrirá todas as portas do templo. Esse templo, né, vai também de como vocês interpretam isso, mas o templo sendo a minha interpretação sendo nós, nosso coração, nosso corpo, né, é entender a nossa existência, a nossa realidade, né, aqui. Na verdade, não é só essa nossa realidade, porque o Kybalion também serve para as outras realidades também, por incrível que pareça. Mas assim, é aquilo que está dentro de nós, tá? E as portas do templo são justamente aquilo que impede da gente chegar aonde a gente deve chegar, né? Então, quais são esses 7 princípios herméticos, tá? Então, o princípio do mentalismo. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência. Deixa eu mudar aqui. O princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio de gênero. Ok, vamos ver aqui. Os 7 princípios serão explicados e comentados à medida que prosseguimos com essas lições. Contudo, uma breve explicação de cada um pode ser feita agora. Tá? Então, o que o livro vai fazer? Ele vai apresentar esses 7 princípios agora e comentar. Na verdade, vai só pincelar esses princípios para que a gente possa ter uma noção deles, tá? Então, vamos Uhum. começar com o princípio do mentalismo. Algum voluntário gostaria de começar a ler? Eu posso até começar, só tá um pouco pequeno para mim. Tá, acha que está Teria que pequeno? Eu para eu acabei de ler, sim. diminuir. Eu tô com o meu aberto aqui, ó. O meu Eu vídeo. também tô com o meu aqui, só não sei se vai estar escrito exatamente como esse novo aí. Não, tá É, assim. o meu também A não tá diferença exatamente como. só são alguns detalhes, tá? É,
Você que sabe. Então, Murilo, se você quiser ler o Lê o próximo, seu livro. Lê no assim, livro. o tempo que você se prepara, pegar no seu livro o que você tiver aí. Você tem Uhum. ele já impresso ou ele está na tela do seu celular? Tá aqui na tela do celular. Tá bem que aberto já no capítulo 2 aqui. Não, Já? lê Ah, então o lê aí seu. o que tu tens mesmo. Beleza. Então vamos lá. Primeira lei, então, o princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Pode continuar. Ens- Tá. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio estabelecido. Só, Sim, só sim, pedir para sim, segurar um pouquinho, Murilo, que eu queria comentar uma coisa sobre isso, tá? sim, fala. A gente vai se aprofundar mais nisso na frente. Mas Sim. basicamente, o preceito principal aqui é o seguinte: é que. Deixa eu colocar aqui de volta no meio. É que. O que que ele discorre aqui? É que o universo, o todo é o todo. O todo não é só o universo. O todo é tudo, tá? E o todo, ele é mente. E ele explica isso muito bem, o porquê disso, quando a gente entende melhor as leis herméticas. E também lá no capítulo 4 em que ele fala só sobre o todo, tá? Uhum, Então, é, considera-se que o todo, tudo é mente e que tudo é fruto, tudo é fruto da mente. Tudo é fruto da mente. Quando a gente, por exemplo, pensa em alguém que criou um objeto, uma cadeira, uma mesa, vamos colocar cadeira. Ela precisa, antes de ter se manifestado no plano físico, ela precisou estar primeiro no plano mental. Ela precisa, entendeu? Então, a pessoa que inventou a cadeira, ela primeiro projetou aquilo na sua mente e depois ela aquilo passou para o plano físico e aí se manifestou e virou algo que as pessoas podem realmente concreta, que podem pegar, que estão nesse mesmo plano denso que a gente está hoje, uhum, tá? Considerando isso, o todo e tudo também é um efeito de uma mente, pode ser a nossa ou a mente do todo, uhum, que é tudo, tá? uhum. Eu sei que parece ser complicado, mas vai ficar mais claro para Sim. frente, tá? Mas Uhum, basicamente, assim, o início disso é que tudo se inicia na mente. Tudo se uhum, inicia na mente e se manifesta de formas diferentes. Ele fala aqui sobre matéria e energia, por exemplo, algo que a semente está na mente, mas se ela, por exemplo, passar pelo campo, pelo nosso corpo emocional, ela pode virar um gosto, uma preferência, ou então aquilo que está na nossa mente pode passar pela energia, o campo energético e virar uma ação, uma atitude, ou então pode passar pro nosso universo material, né? E pode virar algo concreto, tá? uhum, Mas de qualquer forma, tudo se inicia na mente,
seja na nossa mente como na mente do todo, tá? E tem até a referência da Bíblia, né? Que diz que, na verdade, que diz que o universo foi criado pelo verbo, né? Se eu não me engano, né? Não é isso? Sim, Pois eu não é, No sou né? início muito era o verbo conhecedor e o verbo se da fez Bíblia, carne, mas mas ainda é o verbo. E tipo, as pessoas não estavam preparadas também para entender isso, né? Elas iam enlouquecer, né? O Não verbo, eu estavam acredito que preparadas. seja a vibração, né? O princípio da vibração. Uhum. o verbo, tudo se inicia do verbo no sentido De energia? da energia. Tudo se mas assim, não é necessariamente também, vocês vão ver que não é, nem tudo também começa na energia. A energia, ela é como se fosse a matéria, só que ela é mais sutil, Uhum. entendeu? A energia, ela é a matéria, só para caráter de aprendizado. Uhum. A energia, ela é a matéria, só que ela é sutil. E uma energia mais condensada. É, e eu diria assim que ela é um espírito, é um espírito, é incognoscível, é indefinível. É algo que está além da nossa compreensão, né? Do nosso nível mental. Assim, eu acredito, né? Que essa substância, esse espírito, é algo além, algo Exatamente, inexplicável mesmo. exatamente. E como ele consegue, e assim, um spoiler do capítulo 4. Mas, por exemplo, o que que ele diz lá? Ele fala o seguinte, que tendo em vista as leis herméticas, que a gente já vai falar, a lei que ele pegou algumas leis e ele falou, ok, então como é que eu posso entender a origem do universo? Então é o seguinte, é, se, se o todo é o todo, ou seja, o todo não seria o todo se não existisse nada fora do todo. Então o universo ele não pode ser o todo porque existem coisas fora do universo. Existem outros universos, então o todo não é o universo. Tá, mas então se o todo ele não é um universo, então existe alguma coisa, não existe nada fora do todo. Então o todo ele só pode ser mente. Essa que é a conclusão dele. O todo, como é que ele cria e descria? Como é que, por exemplo, hoje tu está conversando com uma pessoa, estou conversando com você, estou conversando com o Murilo, ou estou conversando com uma outra pessoa, e essa pessoa, ela desaparece, ela morre, e aí a casa dela continua lá, é, o carro dela continua lá, né? O trabalho dela continua lá, mas a pessoa desapareceu. Onde é que está a pessoa? O corpo dela também está lá, né? Inanimado, mas a pessoa desapareceu. Então, como é que pode, numa realidade onde se discute o que que é material, o que que não é material, é, como é que pode as coisas sumirem e desaparecerem? E se as coisas somem e desaparecem, e estão sempre se transformando, o que que é real, o que que não é real? Tipo, uma cadeira, se tu pega uma poltrona e essa poltrona aqui tu desmonta ela e aí tu corta ela em pedacinhos e pega a madeira dela e faz uma outra coisa com ela, ela não é mais uma poltrona. Então, assim, o que que é real? Então ela era uma poltrona antes de eu desmiuçar ela? Ou será que ela simplesmente era um pedaço de coisas? Essa que é a reflexão, entendeu? Então, assim, o que que é Uhum. real, o que que não é real? Será que eu sou real? Será que o que eu considero real é de fato real? Se a gente Uhum. for entrar, a gente entra justamente no axioma, o Uhum. lugar onde a gente chega e a gente dá de cara com a parede. Não sei, né? Uhum. Então, sendo assim, o que que a gente consegue criar e descriar à torta e à direito, querendo ou não, criar? É a nossa mente. E aí Uhum. vem a segunda lei hermética. Tudo que está em cima é como que está embaixo, a correspondência. Então, se nós Uhum. conseguimos criar isso, então provavelmente nós somos fruto da mente do todo. Eu sei que está complicado, tá? Eu sei. Mas a gente vai melhorando aqui ao longo da leitura, tá? Explicou muito bem. Eu gostei da explicação. Fiz algumas associações, mas vou falar não para Não, não ficar mas eu muito nem extenso, deveria até estar porque. ainda me aprofundando nisso agora, porque a gente está muito no início desse capítulo. Mas é Não, porque mas eu é me empolgo, mas vamos lá. tranquilo, é bom. É, a gente vai continuar aqui. Acredito que vai somar mais, né? Com o que você já falou. Sim, é isso. Vamos E aí continuar, tá. Murilo. Ao estabelecer a natureza. Ah, eu acho que é, não é que não. Este Este princípio. princípio.
E é este Ah, princípio. É. Este princípio, estabelecendo a natureza não, mental. não. Aí É que não? parou aqui, ó. Bem aqui Então, Zé, parou e eu todo justamente vivemos, movemos e temos Que os nossas livros são diferenças. diferentes. Aí vai este princípio, é é, isso. tem algumas palavras que são diferentes, tá? Mas vai continuar, pode continuar. Tá bom. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Ah, tá aqui. Entendi. De maneira fortuita. Tem as palavras são É diferentes. bem diferente essa parte aí, tá? Aham. Essa frase aqui, que aqui, Só que, pode falar, Lu. só que ficou aqui Caramba, essa muito parte, assim, diferente. né, ó, este princípio, estabelecendo Aham. a natureza mental, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública, e que sem tal explicação seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. Aí você leu o próximo. É. Pessoal, eu acho que eu vou pegar o Ah, livro anterior, agora, então. Só agora, para essa agora, aula. agora, agora eu consegui ampliar aqui, eu mesmo, É, com medo de pensar o livro aqui, Beto, aqui, o livro novo, né? Eu posso continuar daqui, desse. Vocês preferem que eu pegue, então, a versão antiga? Porque tá aqui. Qual você acha mais fácil de entender, hein, Beto? Não, os dois são iguais. A diferença é que o outro é uma tradução de qualidade inferior, o antigo. Porque é então, aí na interessante. próxima a gente segue esse, que a gente já Eu vai acho que ter. seria o ideal a gente seguir esse a partir da próxima. Pode ser? Ah, É, pode ser. Agora, interessante que aqui, ó, o estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente. E no outro fala que ele não é capaz, né? Não é isso? Aqui, nos dois fala que não sabe. Eu não Não, Né? olha, consigo. essa parte aqui, ó, o estudante hermetista é capaz de aplicar de modo Isso, inteligente as grandes leis mentais. isso. Lá ele diz que não sabe? É mesmo? É, Deixa eu. Aqui né? fala, o estudante hermetista ainda não sabe Isso. aplicar inteligentemente a grande lei mental, A apesar de diferença é empregá-la de pesada aí. maneira casual. É uma grande diferença. Peraí. É capaz. Gritante, né? Gente, tá, realmente Eu e o tá um Murilo, a gente ficou probleminha meia aí, hora nessa tá? frase aí, né, Murilo? Foi. Tá, então eu vou pedir desculpa pra vocês, tá? Por Não, por tranquilo. essa questão aí. Realmente o livro anterior ele não tá com uma, eu já tinha realmente percebido, não tá com uma tradução legal e Mas quero. assim, é interessante. Dá até pra gente é, comentar sobre, né? É Sim, botei lá interessante na isso. letras, eu fui lá imprimir papel ali na faculdade. Aí, conversando com uma moça, ela disse que lançou, sobre o Caibalion, né? Ela disse que lançou uma nova versão agora, em 2022. Seria essa? não, essa versão ela é um pouco depois, mas é uma versão definitiva, versão definitiva e comentada. Só que Agora, essa versão ela tem 300 páginas. Só que agora o interessante. ok, pode falar, Du. Que no livro que o Murilo estava lendo, fala, né? O estudante ainda não é capaz de aplicar de modo inteligente. Interessante que aqui ele já trata de forma diferente. Aqui ele já trata que o estudante ele já é capaz de aplicar, né? Interessante, ele já é capaz. Então, assim, né? Não sei, né? Se isso é à Mas toa, olha se não só, é, né? isso também não é tão importante, porque é o É, seguinte, a compreensão, a interpretação do que é um estudante hermetista, ela varia muito, entendeu? É assim, um estudante avançado, um estudante que já entende, ou um estudante que está no início ainda, começando a aprender. Eu acho assim que a questão aqui é que vamos dizer assim, um mestre hermetista, ele é capaz de aplicar de modo inteligente. Uma pessoa que tem conhecimento das leis herméticas, ele, ele é capaz de aplicar, né, as grandes leis mentais e em vez de empregá-la de maneira fortuita.
o que que ele quer dizer aqui é que a pessoa que conhece mais sobre hermetismo, ele já consegue utilizar a lei do mentalismo ao seu favor, ao invés de você ficar perdendo tempo e energia com formas de pensamento, com criações mentais, com obsessões que não vão te levar a nada, a lugar nenhum. Essa que é a Sim. ideia, entendeu? Que Uhum. quem tem a capacidade de se observar e de observar a lei e aplicá-la naquilo que, que você veio Uhum. para cá fazer, isso vai fazer com que você utilize ela da forma inteligente e não de uma forma onde você fica rodando em círculos, sabe? O debate que eu tive com o, o Edu, né, Beto, quando eu li, fez sentido porque a gente observou isso. Porque a gente utiliza realmente essa mente, nós somos a mente também. Só que no outro grau, né, de modo de funcionar, de amplitude de percepção. Então, quando eu percebi essa palavra inteligentemente, é como com maestria, né, com maior É, domínio dessa isso. mente, de forma que, vamos colocar assim, né, de forma mais consciente, né, de forma que a gente não, a gente domine ela e não ela nos domine, não é? Então, assim, criar coisas na nossa mente que tortura a gente, mediante isso a gente dominar, e o que eu acho interessante é que vai falar aí mais para frente, que aqui, né, que até fala aqui, ó, que esse princípio explica a verdadeira natureza da força, energia e matéria, que elas seriam subordinadas ao domínio da mente. Ou seja, como você falou agorinha, né? Então, se a matéria que você falou, o que tem na matéria passou antes por um plano mental, por uma forma de pensamento, Exato, então a mente domina essa matéria, porque ela cria, então, uma ideia, um conceito, exato. ela busca a ação, o pensamento, o sentimento, vibra, faz. Então, o pensamento estando acima dessa matéria, no caso, movendo energia, assim, intuito de fazer algo, essa vontade, né? Exato, Pegando a exatamente. energia dele, colocando energia no magnético ali, É, pegando o material, como você falou, e com esse material eu posso fazer uma cadeira, que a matéria-prima que é de madeira, ou então eu destruo, posso fazer agora uma escrivaninha, porque a matéria é a mesma, embora ora no formato escrivaninha, ora no formato cadeira, mas ambas têm a mesma essência, assim como É falou a que mesma tudo substância. é mental. exato. Então, eu, você, as coisas, os reinos animal, vegetal, mineral, embora demonstrando em formas diferentes por universo afora, esteiras, planetas, formas de vida, mas todos com essa mesma substância é, que está em tudo, que é dessa mente maior que projeta tudo. Exatamente. E muito bem colocado, Murilo. E antes da gente seguir para esse último parágrafo, eu também quero destacar isso aqui que ele fala, que a compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo apreenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la ao seu bem-estar e aperfeiçoamento. Então aqui ele coloca o seguinte, que o mentalismo, ele é o primeiro, ele não é o primeiro à toa. É porque tudo começa a partir da sementinha. A sementinha se a gente começa, a gente tem a capacidade de perceber que nós estamos fazendo algo com um objetivo maior. Então, assim, essa ideia de ler o Caibalion, por exemplo, de entender as leis herméticas, nós temos um plano, um objetivo para isso, né? Então, assim, de que forma eu vou permitir que essa ideia ela se manifeste para mim? Então, se você quiser entender as leis herméticas, mas não tiver uma boa intenção por trás, ou então por só curiosidade, vai acontecer o que ele falou no primeiro capítulo, que você vai ler e você não vai entender nada, Uhum, entendeu? Então, uhum, assim, compreendendo que as coisas começam aqui e elas se manifestam uhum. a partir da mente e porque tem um objetivo, alguma coisa a ser feito, você consegue entender as leis, você passa a entendê-las, tá? Sim, Murilo, pode ler o último parágrafo? sim. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas
portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Antes de você É o que eu continuar acabei de falar, né? Uhum. abrilhantando, Beto, só uma Não, coisa que eu, que não eu pode falar. associei, quando eu estava lendo com o Edu, quando fala isso, né, esse domínio, eu falei, que domínio é esse, né? Domínio e o templo, como você falou, né, sendo essas portas internas da gente, a gente, esse domínio do pensamento, que não é um domínio de dominar, eu percebi, sabe, como um domínio da matéria, porque se a matéria está subordinada à mente, isso me conectou com aqueles yogis, aquelas pessoas que conseguiam fazer grandes coisas, eu comentei com o Edu, tipo, não sentir dor, ou materializar coisas, ou operar curas, milagres, tudo porque elas tinham alcançado um grau de proximidade com a mente maior, ou seja, não uma mente separada, mas uma mente mais próxima do que não essa mente racional humana separada, mas integrada, que eles conseguiam realmente, então, ser a mente, ela se sobrepõe, ela manipula, vem antes da energia, da matéria e da força. Então, conseguindo esse domínio, automaticamente você é capaz de dominar a energia, a matéria e essa força e fazer com que você altere a matéria, assim como a grande mente plasmou tudo isso, mas que num grau, lógico, menor porque a gente está aqui e está ainda galgando essa coisa, mas quando a gente vai dominando, então a gente consegue, então, Sim, transmutar essa matéria com mais facilidade. É quando fala transmutar a matéria com mais facilidade, com vários objetivos, tanto para um corpo mais saudável, para materializar coisas, um objetivo, um relacionamento, algo uhum, para servir a algum objetivo, porque é funcional, assim como tu falou. Pensa algo e se pudesse fazer alguma coisa. Então você cria não é do nada, né? Cria com uma intenção, é um planejamento mesmo para poder conseguir algo, né? Um objetivo. perfeito. É isso mesmo. Domínio das leis herméticas para materializar isso tudo, desde que siga as leis herméticas, muito bem delimitada pela mente infinita do todo, né? Uhum, Então, assim, a gente consegue, desde que a gente siga as leis, né, aham. do todo, né? Então, sim, por isso que é a cocriação, né? A gente cocria. Achei Mas é isso aí. interessante. É que você falou naquele post que Alguém, eu fiz no Instagram, né? Que você acredita que as pessoas não podem criar qualquer coisa. Porque tem uma ordem perfeita que, se não for Não, sob as diretrizes da ordem perfeita, né, de uma mente maior, nem que se ela é maior, se Eu, ne- fosse eu isso, nem. eu como se quero fosse um Big criar aqui Brother. umas leis É, herméticas. Eu vou vamos criar as colocar leis do assim. universo agora. É como se assim, a Não gente tá posso aqui, criar a são lei do aqui, universo, eu tenho que e são, é como, segui-las. é como se fosse um Big Brother, uma realidade, um holodeck, por mais que a gente queira A burlar algumas holodeck, é. regras, A holodeck. algumas regras, tem uma mente maior que observa e vê. É uma. Eu nem diria mente, eu diria uma consciência, como diz Exato. o. É, uma consciência de fato. A gente Uma fala mente, consciência que vê tudo, que sabe tudo. e que no caso não é mente como a gente entende a nossa mente, Isso. consciente, inconsciente, uhum. sub. É, Alguém já Uma- teve uma projeção astral consciente e teve algum conhecimento, obteve algum conhecimento sobre o tema? eu nunca fiz projeção astral consciente. Eu Aham. também. já fiz exercícios para tentar fazer. Fiz lá Uhum. em 2019, Você teve alguma, Beto? mas eu Então, não. eu tive algumas sim,
Beto teve um Mas você requeijo, fala, experiência de mas quase você morte. fala em que sentido? A pessoa se perceber projetando, saindo do corpo, Uhum, olha o meu corpo ali, eu estou aqui fora uhum, e espírito e consciência vem do meu corpo. É isso? uhum. É, isso, né? Assim, eu tive uma experiência interessante sobre isso, né? E agora eu tô vendo que. Agora eu lembrei que eu tive uma experiência, né? Conta, Mas foi um conta, fragmento, né? conta. Foi um fragmento. Eu não saio consciente do corpo, eu não tô dormindo e saio do corpo e vejo meu corpo. Não. É, Isso. assim, quando eu acordo de manhã, eu puxo os fragmentos da minha projeção, entende? Eu digo, eita, poxa, sabe? Eu não saio Aham. consciente, né? Eu Aí já quando eu ouvi falar acordei, nisso já, já li sobre isso, isso. viu? Que aí tu pega assim, tu Opa, ainda não tá entendendo assim aquela sensação de que assim, isso, onde eu estou, quem sou eu, isso. né? Provavelmente eu não tô conseguindo levar minha consciência, né? Não tô conseguindo só puxando os fragmentos, né? Mas enfim. E aí, nessa experiência, foi interessante, porque foi no condomínio onde eu tava morando, né? Na rua de trás, assim. E aí, o mentor, ele tava assim do meu lado, né? E aí, ele mostrava pra mim, com a mente dele, ele alterando um gato. Ele alterava o gato. E eu ficava, poxa, que loucura é essa? Que sonho louco é esse que eu teve? E agora tô entendendo, né? Que ele tava demonstrando pra mim justamente isso, né? O poder da mente em outras dimensões, né? Que aqui a gente ainda não tem essa capacidade, como o Murilo disse, a gente está galgando, né? Mas talvez em outras dimensões até a gente É, consiga já, né? pro- Estar É, fazendo algo parecido, já provavelmente, esteja treinando, né? provavelmente, Edu, isso foi uma ilustração. Ele queria te ilustrar algo. Ele queria te fazer Isso, entender algo, de repente fazer você se aprofundar sobre o estudo da mente, da materialização da mente. Esse que é o isso. objetivo dele, né? e tem Aham. uma coisa que vale pontuar, super básica, quando a gente fala criar, né? A gente está criando o tempo todo em vários níveis. Agora, quando a gente fala materializar, realmente é aqui, e como aqui 3D, tempo, espaço, né? Para vir para a matéria, vai levar mais tempo e talvez não venha se tiver uma ordem maior para aquilo. Agora, considerando tipo os livros espíritas, né? Colônias astrais, que aí já não tem o tempo. Tem massa, espaço, mas não tem o tempo na quarta dimensão. Então, né, quando eu lia lá na adolescência, então eles pensavam em algo, automaticamente a coisa ela vinha, porque pode plasmar, porque não tem o tempo como aqui na 3D. Então, pensando, dando um comando, a aparência, eles mudam, se manifesta de uma outra forma, muda o cabelo, muda a roupa, plasma, Uhum. porque não tem o tempo como aqui. Né? E na quinta dimensão já não tem tempo nem espaço, tudo uma coisa só. Então, então só É. para. E comentário até interessante, depois que eu tive essa experiência, eu sem entender muito bem o que significava. Aí eu teve um dia que eu. Será que a minha mente vai funcionar? Eu vou conseguir mexer alguma coisa aqui, pelo menos derrubar alguma coisa. E esse deslize aí. Edu querendo Se despertar os for, seus poderes se de for, telecinese. se for da vontade do todo, sim. É. Então a gente tem Se que você sempre respeitar e entender a nossa posição aqui, e entendeu? podendo usar isso para o todo, né? Não só para você, É. entendeu? Para uma função maior. Que a mente Isso, seja de e acordo com muitas essa grande vezes onda. isso acontece, esse despertar, essa expansão, né, desses poderes, né, desses fenômenos, eles acontecem para quem já expandiu nesse sentido do amor, né, já É. transcendeu o ego, não é só Até, para mim, para o até meu, falou aqui, ó, pro Lu, nosso. falou, né? Abre as portas do templo psíquico e mental. Isso, que é você conseguir fazer Uhum. esses fenômenos, É. né? E esse Esses, grande Big Brother, né, ou mente, essa consciência, ela tem capacidade, então, no meu interessante ponto de vista, de perceber o que a gente pode ou não fazer se a gente alcançar um patamar, ou despertar uma capacidade, ter um domínio, o que a gente pode fazer com aquilo. Então, acho que vai de conta o que a gente falou na aula passada, ou do Hitler. Pessoas que têm a capacidade de conhecimento, mas às vezes usa de uma forma que não é tão interessante. Então, tem uma certa permissão, né? Assim, eles avançam, só que como aqui é um holodeck, né, realmente tem de tudo. Estamos aqui para evoluir, o campo é para isso, mas realmente algum tipo de conhecimento, vou colocar até o caibalho, né? Algumas partes não são reveladas totalmente, que foi escondidas, porque só quem estiver preparado, porque senão pode virar uma arma, né? Pode virar algo assim que caindo em mãos erradas, erradas que eu digo que não estão preparadas, pode malbaratear
esse conhecimento, isso, né? E usar de uma forma que pode ferir até a própria Uhum. consciência, né? Sim. Vamos dar continuidade agora para o segundo princípio, tá? E Vamos. inclusive esse princípio é muito legal se a gente for olhar por um lado a questão da leitura de mentes. Já estou falando assim nesse nível aqui de viagem, né? Mas, ok, o princípio da correspondência. Eu vou ler esse aqui, tá? A rocha. O princípio da correspondência é um dos meus princípios favoritos. É o meu Hum, princípio favorito, eu acho. É assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esse princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível de compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo mental e espiritual. É uma lei universal. Eu quero mostrar aqui para vocês. faltou material. Eu quero Tinha mostrar muito no material. material, tá? Eu vou mostrar agora aqui uma imagem que representa isso, tá? Tá. Caibalhão, aqui, bem aqui. Aqui, olha. Vocês estão vendo aí? Uhum. Essa é uma imagem, olha. O princípio da correspondência. Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Vocês estão vendo essa árvore? Essa árvore aqui, ela tem os galhos e tem as folhas dela, né? E também ela tem as raízes. Vocês percebem que as raízes e os galhos seguem um padrão muito parecido? Uhum. Então, assim, tudo que está em cima é como o que está embaixo. Existe uma correspondência, um princípio de correspondência, né? Onde é uma referência. Tudo no universo funciona a partir desse princípio, onde certas ações que podem parecer pequenas ali, elas podem corresponder a outras coisas que seguem aquela mesmo padrão. Sim. Ou seja, se você falar assim, se você dá uma olhada no guarda-roupa do Edu e tu vê lá que o guarda-roupa dele é todo bagunçado, tem meia pra lá, camisa pra lá, cueca pra lá, tudo uma bagunça. Logo, se a gente aplicar o princípio, olha aí, eu nem tinha visto o teu guarda-roupa, tá? Foi só algo assim que eu falei. Mas se a gente considerar o princípio da correspondência, ninguém tá louco em dizer que se o armário dele é assim, imagina como é a cabeça dele. Imagina como é a vida dele bagunçada. Não é Uhum. loucura isso. Isso é super real. Então, se uma pessoa dirige o carro dela igual um doido, buzina e é agressivo com as pessoas e xinga na rua, né? É, as pessoas, os outros motoristas, corta todo mundo. Então, você não está louco de presumir que a Uhum. vida inteira essa pessoa é uma pessoa agressiva, que ela pode ter um comportamento agressivo no trabalho, que ela pode também ter um comportamento agressivo dentro de casa, com os filhos e com a esposa. Isso não é loucura. E assim, no princípio da correspondência, a gente consegue inclusive entender coisas de todos os níveis. Como é que os egípcios, há tantos anos atrás, quando o Caibalho, a tábua de esmeralda, foi escrita por Hermes lá,
né, foi colocada lá por Hermes, como é que eles tinham tanto conhecimento sobre as estrelas, sobre o universo, sobre os planetas, sobre os alinhamentos? Como é que eles conseguiram fazer a pirâmide do Egito com, com cálculos perfeitos de simetria ali, onde tinha um alinhamento perfeito com o universo, com as estrelas, com o Sol? Tinha tudo um propósito. Por quê? Porque justamente por causa do princípio da correspondência. No momento em que, como é que eu posso entender mais sobre o universo? O Elon Musk, pelo visto, não entende esse princípio, porque ele precisa ir lá, porque ele é o ego falando. É o ego falando, eu preciso ir lá, eu quero construir foguetes, eu quero ir lá para Marte, eu quero estar lá, eu quero me sentir lá, eu quero me sentir com poder de sair daqui e fazer o que nenhum homem nunca conseguiu fazer. Mas na verdade você não precisa ir para Marte para saber como é Marte. Basta olhar para a Terra, né? Basta olhar os padrões, como é que é o universo. Basta entender sobre a evolução da Terra, né? Basta você falar com um geólogo, um bom geólogo, que ele vai te dizer, né, de que forma o solo evoluiu com o tempo. Então, assim, é, o princípio da correspondência ele convida você a olhar para si, para você entender padrões. Teve uma situação muito, é porque a gente consegue ter um panorama melhor sobre as coisas ao nosso redor. Se uma pessoa ela se comporta, ela joga lixo na rua, ela não se preocupa tanto com o meio ambiente, será que ela cuida de si, né? Será que ela está cuidando de si? Será que uma pessoa que não cuida do meio ambiente, por exemplo, qual é a chance de uma pessoa que não cuida do meio ambiente, que não se importa com a natureza, não se preocupa com os animais, qual é a chance dessa pessoa não comer só porcaria? De que Aham. forma ela está se nutrindo, né? Responde muitas, assim, muitas dúvidas, né? Quando a gente vê o comportamento de alguém e a gente só observa e não reflete muito, né? Se realmente se aplicar, responde muita coisa, né? Ah. É. Então esse princípio ele é muito interessante. Muito Beto, mesmo. a gente não leu os outros ainda, mas esse aí da correspondência, ele conecta com aquela ideia do que o que está no micro está no macro, que o que está fora está dentro de alguma forma, porque falando Isso. isso, Exato, eu percebo aquelas exatamente. frases tipo assim, costume de casa leva para praça. Se a pessoa se a pessoa fala aquilo, defende algo, é porque no fundo ela aplica aquilo na vida dela. Então se ela, sabe? Você consegue observar essas correlações devido ao que a pessoa fala, mostra e faz, como ela tá fechada ou não com algumas coisas, entendeu? A partir do que ela demonstra. Aquela questão que a gente falou, né? Da fala, do comportamento, e dá sinais, dá pistas de como ela. Ah, e aí também aquela coisa, né? Ah, se a pessoa faz assim, no trabalho, faz assim com um, vai fazer assim com o outro. Que a gente se leva para onde a gente for, né? No trabalho, na família. A gente pode até às vezes mascarar para agir diferente em cada um, mas no fundo a gente sempre é um só e é igual, né? E tem a tendência a levar os mesmos tipos de comportamento para vários ambientes. Então, a pessoa que é problemática, que é difícil, ela vai ser assim não só em casa, mas também no trabalho vai arrumar encrenca. No trabalho, por exemplo, né? Sim, e é importante Sim. também a gente entender que o caminho não é julgar, tá? Uhum, Não é julgar uma pessoa com base numa questão ou outra, mas sim começar a pensar, a observar, entendeu? uhum. Né? Observar, porque E isso serve uma coisa boa também, né? A gente deu exemplos aqui mais negativos, mas também serve para exemplos também, vamos colocar assim, Tem positivos. muitos exemplos, por exemplo. Eu não sei se vocês já viram aquele, até mesmo corporal, físico. Sim. A lei da correspondência se aplica. Não sei se vocês já viram aquele documentário, Mundos Internos e Mundos Externos, né, que mostra muitas imagens, por exemplo, do universo, né, que ele é uma rede neural. E o Uhum. nosso cérebro tem esse como sistema. exatamente, As nossas exatamente. veias, Sim. as raízes das árvores, a lua lá fora, a gente, nós mulheres, né, que Sim. menstruamos,
o nosso ciclo menstrual é correspondente ao ciclo lunar, a uma lunação, que Sim, são 28 dias. A menstruação é por mais ou menos 28 sim, dias também. Então, tem os arquétipos femininos da lua, né? Porque se corresponde com a lua lá fora, né? A sim, lua minguante, a lua É, nova, a lua exatamente. crescente. E nós mulheres, passamos por esse ciclo todo mês. O inverno, as folhas que caem. Eu entendo que nós estamos passando por um inverno. Não só o inverno lá fora, mas o inverno interno também. Por sim. exemplo, muita limpeza, muita catarse, muita coisa, as folhas caem, você tem que deixar ir embora certas coisas. O Uhum. apego, né? As Sim. pessoas, era só para dizer que o Murilo tinha comentado, né, dessa questão, é também como em cima, embaixo, dentro e Ah, fora. Era mais para exemplificar que é isso sim. mesmo, que essa lei se aplica, É, né, exatamente. quando você começar a perceber, né, você Sim. percebe. Eu tava lembrando disso, eu lembro que eu já vi essas fotos que tu falou, né? Tipo, uma folha, a veiazinha direitinho, é igual ao Uhum. pulmão. Como tem essa analogia, e se fora tá dentro também correspondência, até da natureza, que a gente também faz parte, né? O exemplo que eu acho mais Nós interessante é o somos a do natureza, olho né? dos Somos, planetas. é. Nós somos a Ah, e natureza. também outra coisa que me veio na cabeça que eu esqueci de falar, a sequência Fibonacci, que é aqueles É, Isso, eu ia fractalzinhos, né? falar isso. A Indo perfeição. mais e mais, Chokurei, mais o profundo Chokurei, ainda, né, a gente pensa na geometria sagrada. a Sim. A geometria geometria sagrada. sagrada que está em tudo, desde o menor, mais ínfimo dos cosmos, dos A átomos, célula, né? até Que tem o o nível DNA da mais gente todo numa avançado. célula. A sequência de Fibonacci, que também é algo que um padrão matemático que está em O tudo, caracol, aquele, né? né? A orelha, caracol. Então a gente não precisa de muito para entender o universo. Os A real. espermas, que são girinos. É. Exato. É assim, e ainda só para finalizar essa questão, é, que a Lona falou, as veias são como as raízes, o reino vegetal, os nossos ossos que correspondem ao reino mineral, né? É, Sim. Exatamente. aos nossos músculos, né? Que correspondem ao reino animal, né? Aos nossos impulsos, impulsos animalescos, a nossa A gente fala raiva carnais, né? animalesco, vontades carnais que se assemelham ao comportamento de animais. É por isso que nós Uhum. estamos saindo do reino animal e indo para o outro reino humano e Aprendendo a estar seguindo humano. o reino angelical e tal, aprendendo a ser humano, nos desvinculando dessa correspondência animal, né? E o reino Que humano é existe dentro da justamente o gente. arquétipo do ar, né? O arquétipo mental, nós humanos. Dominar esse elemento. É. Ok. Aí os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes. Eu já li isso? Ah, não. Os Hum. antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido. Seu uso constante chegava, inclusive, a desnudar o véu de Ísis, a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem sentado em seu observatório consiga medir as distâncias e os movimentos das estrelas distantes. O conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. Uhum. Ao estudar os menores, você entende os maiores, né? Exatamente. Seguindo, próxima lei. Quem que pode ler a próxima lei? Voluntário. Lei da vibração. Quer que eu leia ou você vai ler, Eduardo, agora? Vai lá, vai lá. Pode ir lá, Então Lona. tá. O princípio de vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Tudo vibra. Nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito.
Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração, desde o todo que é puro espírito até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinita que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus de diferentes vibrações. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetita conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aqueles que compreendem o princípio de vibração alcançou o centro do poder, o cetro Cetro. do poder, diz o escritor antigo. Sim. Show. Então, assim, as vibrações, elas. Tudo é vibração. Tudo são ondas. Absolutamente tudo. Até aquilo que parece ser denso, aquilo que parece ser sólido, também é uma vibração. Uma vibração com frequências tão elevadas, na verdade tão densas, que elas se mostram para a gente dentro dessa forma que a gente tem de observar as coisas como físicas, né? Uhum. E vai de tudo. Agora sim, como que pode, se eu estou olhando para uma cadeira e essa cadeira, isso aqui está parado, isso aqui, esse controle está parado na minha mão, como é que ele pode estar parado? E como é que pode ser vibração se ele está aqui na minha mão? Então a Uhum. gente não se resume ao que a gente consegue ver. Por quê? Se a gente considerar o som, por exemplo, uma moto, um motor. Com o motor, você está lá, você começa a ligar ele. Aquele motor daqueles carros velhos, por exemplo. Você liga o motor. Aí o motor faz tá, 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 tá. Aí não pegou da primeira vez. Aí liga de novo. Tá, 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 tá. Até que na terceira vez tu liga, aí quando o motor pega no tranco, ele fica. Tá, 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 tá. Aí ele vira um barulho uniforme. Ou seja, a frequência desapareceu. Vira uma coisa só. Outro exemplo, a roda. A roda, quando você vê um carro em movimento e aquela roda gira tão rápido que parece que ela está girando devagar, Uhum. ou então ela simplesmente some, ela desaparece. É a frequência. Queria, Então, queria fazer tu uma pergunta aí, a opinião de pode fazer. vocês. Por que vocês acham que essa lei hermética é o cetro do poder? Por que vocês acham que ela realmente é o cetro? O que é que. É isso. Ela, na verdade, assim, pode falar, Lu. Eu acho que é porque ela está bem conectada também com a questão da mente, né? A questão de transmutação mental, porque você vai transmutar as vibrações da sua mente em outras. Então, quando você entende que tudo é. Se você. Ai, tô triste. Mas se você entende que você tem o poder sobre isso, sobre mudar esse estado mental de consciência, isso é poder. Porque você não depende de remédio, você não depende de vício, você não depende de nada. Porque você entende. Você entende que você pode mudar as vibrações da sua mente, da Uhum. sua consciência. Na verdade, você é consciente, É verdade. É, E você, quanto mais isso. tem esse amplia, poder. E não mais a mente tem o poder sobre você. Você tem poder. A Você deixa de consciência é ser, isso.
um efeito para virar causa, É, no o caso. A gente efeito vai não ver tem isso lá poder na nenhum. frente, na sexta lei. Hum. Exatamente. E dominando a vibração também, que está ligada com o pensamento, como ela falou, a matéria também, né? Porque aqui nessa dimensão precisa vibrar para atrair os átomos, agregar matéria. E as emoções são pura vibração em hertz, né? Então, se você consegue alterar, dominar o pensamento e conduzir um estado depressivo, né? Até como o Beto falou aí, né? Que quanto mais denso, mais lento, mais se materializa. Quando a gente está com um pensamento, um sentimento, depressão, por exemplo, né? A pessoa ela se arrasta, ela fica pesada, fica assim. Quando a gente está alegre, a gente fala rápido, anda rápido, fala rápido. Essa até É são outra demonstrações, energia, né? é uma demonstração corporal no comportamento de como aquela energia se manifesta. Agora, enquanto o Beto falava, o que eu achei interessante, ele falou, né? Quando a gente vai, então, que a gente fica muito preso aos sentidos, né? É só o que você pode tocar e ver, só que a gente consegue sentir também, tipo, como ele falou, o som, né? Ou o vento, coisas que são invisíveis. Acho que um belo exemplo até de uma coisa que se mostra de uma forma ou de outra e que a gente consegue captar com os sentidos, não tem como negar, e que até quando eu fiz no Instagram algumas postagens sobre materialização e tal, processo de adoecimento dos blocos energéticos, é a água, né? Que a gente tem então a prova, algo físico, a gente vê o nevoeiro aqui mesmo, aqui em Santa Catarina, às vezes que nas montanhas fica só aquele branco parecendo que jogaram talco. Então tudo isso é água, que hora tá líquida e a hora também tá congelada. Então, assim, é É, interessante, né? A gente exatamente. usa a água como. Além disso, também, assim, a gente entendendo a, a- o princípio da vibração, a gente entende o que tudo é composto. Porque Uhum, n- qual é a diferença aqui de para mim e para esse copo? Qual é a diferença? Porque assim, no final das contas, existem células, existem átomos. Então, assim, o que que fez a mim ser assim do jeito que eu sou, como um ser humano, e esse copo ser de alumínio? Entendeu? No final das uhum. contas, é a vibração. É como esses Sim. átomos estão vibrando entre si. Esse aqui é mais denso, ele é mais rígido. Eu já não sou tão Uhum. rígido, eu sou mais molenga aqui. Entendeu? Hum. Então, assim, é, isso tá agora que a ciência, agora em 2022, que a ciência está começando a reconhecer que tudo é vibração. Porque uma onda é como se fosse uma árvore num átomo. Tipo isso, sabe? É muito, Sim. muito, muito pequena. Então, mas assim, lá atrás já sabiam disso por causa do princípio da correspondência. Então, a gente entendendo que tudo é vibração, inclusive nós, nossos pensamentos são vibração, as nossas emoções são vibração, os nossos objetos um dia foram pensamentos em uma vibração que estava num plano diferente e que passou pela gente, e aí vem a questão que a Luana falou da transmutação mental, em que nós transformamos aquilo em algo mais denso que existe aqui. É por isso que é importante entender, porque a gente entende como tudo é feito, entendeu? Em outra experiência que eu tive, né, que na verdade dessa vez foi com os arcturianos, assim, é interessante, porque é como se eles tivessem me colocado num quarto, né, e eu sentia, escutava um barulho de geladeira, né, era aquela coisa mais, né, enfim. E aí um deles se passou pela minha irmã, porque eu tava com medo, né, e ele me chamava pra ver mais dois que estavam um pouquinho mais longe, né. Cara, quando ele me levou nesse, digamos assim, nesse casal de arcturianos, né? Cara, parecia uma nuvem. Eles pareciam uma nuvem de tão alta vibração assim. Era uma nuvem, só o Uhum. perispírito mesmo, assim, uma coisa bem quase translúcida mesmo, né? Só, assim, os olhos deles era como se não tivesse nada. E a silhueta do corpo, a fumaça. Diga, pronto, é como se fosse uma fumaça, né? Uhum. E esses fenômenos que tu tá podendo presenciar, Edu, são reais. Eles são absolutamente reais, entendeu? E assim, no princípio da vibração, a gente consegue, eu consigo te dizer que é real, Uhum. porque Uhum. porque está num plano sutil de vibração que você por algum motivo tem acesso e outras pessoas não.
Uma parte de mim, né? Uma parte, né? Uma parte de você, exatamente, porque nós somos um pedaço do todo, né? Do todo não. É também do todo, mas de uma consciência maior, do eu superior, né? E tal. Mas por algum motivo você tem acesso a isso que tem uma vibração diferente, né? E, enfim, e aí eu consigo entender e consigo respeitar mais a tua visão. Eu consigo te dizer, Uhum, isso é uhum. real. E foi interessante, porque Enquanto a assim, gente está no. Só para finalizar, Edu. Enquanto se a gente observar no ponto de vista atômico das coisas, no ponto de vista newtoniano, a gente já começa a se questionar. Ah, isso aí não é verdade, isso aí não é, isso não pode ser verdade, porque o que é real é isso aqui, é o que eu estou pegando. Não, não é real o uhum, que tu tá pegando. É porque no princípio da vibração pode ter coisas que eu não consigo sentir, mas que são reais, quanto? Como as emoções, como o ar, Uhum. que eu não consigo ver, mas ele existe porque eu sinto. Entendeu? e interessante, porque assim, quando eu acordei e captei isso, foi logo no início do despertar, né? Aí, enfim. E aí, quando eu acordei e captei, eu sabia que eram os arcturianos, só que o único conteúdo que eu tinha visto no Instagram sobre os arcturianos, eles eram azuis. Mas eu acordei com a certeza de que, né, que eram eles, né? E eram eles. Se você tem a certeza, eram. Porque você acessou essa certeza de outras formas, né? Não só da forma, alguém me disse que é verdade. Ah, porque eu falei com um mestre arcturiano, um cara que se formou em Harvard, que ele é arcturiano, aí ele validou a minha ideia. No ponto de vista newtoniano, eu precisaria de um mestre para me dizer isso, ou um PhD para falar que, eu não tô louco, entendeu? Mas não, eu não preciso disso, basta olhar para mim. E basta entender as leis do universo. Eu sei Aí o que é algumas real semanas ou não. É depois. igual como foi o meu EQM. Uhum, Por anos eu pensei que, anos, por meses eu pensei que aquilo fosse fruto da minha imaginação só, que aquilo não era real. Mas uhum, enquanto eu não entendi, eu não aceitei que aquilo era real, aquilo ficou em dor em mim. uhum, Então é real, simples uhum. assim, E né? alguns dias antes, né, alguns dias depois, na verdade, de ter essa experiência, foi confirmado, né, que eu tenho 18 fractais arcturianos, né? Então, assim, essas experiências são realmente bem, bem interessantes, né? Na nossa linha né, do dia a dia, ela sobe bastante, assim, né? Expande muito, né? Show de bola. Eu quero saber mais dessas tuas experiências. Vamos marcar um dia pra gente trocar as experiências. Sabe o que a gente podia fazer, gente? A gente podia marcar um dia pra gente trocar experiências sobrenaturais. O que que a gente já viu em meditações ou não, em experiências ou não, catarse, essas coisas assim, a gente pode fazer isso um dia, acho que ia ser legal. Isso tinha lá no espaço holístico que eu trabalhava antes. Era bacana. Mas vamos seguir, gente, que a gente está atrasado, ainda tem 4 leis pra gente falar. O E próximo vamos sou lá. eu, né? Isso. Terminamos aqui a da vibração, agora da polaridade. Eu acho que, como, por causa do tempo, eu acho que é até melhor, assim, ler tudo e depois a gente comenta. Porque senão a gente vai ficar aqui até a noite inteira, né? Não, vamos fazer assim, a gente vai lendo e a gente comenta rapidamente, bem rapidamente cada um, aí no final a gente finaliza com um comentário geral, pode ser? Uhum. Pode ser assim? Então, beleza, vamos fazer assim. Vai lá, Edu. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion. Pode seguir. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados.
Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados, os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados em tudo. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, calor e frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, e são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de grau entre os dois polos de um fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e maleável? Entre branco e preto? Afiado e côncavo? Ruído e silêncio? Alto e baixo? Positivo e negativo? Dor e prazer. Tem mais um pouquinho aqui. Mais dois parágrafos. Esse é o mais longo dele. Claro. O princípio. O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e ódio, dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor. E um ponto médio, em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa. Como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão? E, mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente, quanto na mente dos outros. Pois é, você consegue transmutar uma raiva de uma pessoa com uma frase, né? Assim, se você consegue, né? Dependendo do alcance, né? E da abertura, né? E também do seu grau evolutivo, né? É porque eles são praticamente a mesma coisa, né? Continua lá, Edu, que a gente comenta aí no final. Muitos dos que ora leem essas linhas já passaram por experiências pessoais de transformação rápida e involuntária do amor em ódio ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade por meio das fórmulas herméticas, bem e mal. Nada mais são, portanto, que polos opostos da mesma coisa. E o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte.
Gente, muita coisa para Acabou? comentar disso aqui, tá? Acabou, mas vamos resumir o seguinte, com aquele exemplo, o exemplo mais básico, que é o Deixa eu exemplo fazer da uma pergunta temperatura. para não esquecer. Sim, pode fazer. Como você, vou Vai lá, começar vai. pelo Beto, como você conecta essa com a da correspondência? Como você conectaria? É, primeiramente, Edu, as leis herméticas, elas coexistem ao mesmo tempo, entendeu? Elas se conectam, mas não mais, mas antes da gente falar sobre isso, vou falar rapidamente, é necessário você não, é necessário refletir sobre o que é se conectar. Se conectar não é necessariamente onde termina uma e começa a outra, entendeu? Elas todas estão vivendo juntos ao mesmo tempo, exatamente como a lei da polaridade fala. É, frio e calor. Frio e calor são duas coisas diferentes? Pode ser, não sei. Mas assim, o que tá para mim tá frio pode ser calor para você, entendeu? Uhum. Então assim, se conectando com a, você falou com a lei da vibração, é isso? Da correspondência? Ou da correspondência que você Da perguntou? correspondência. Então, é o seguinte, é, como os fenômenos eles se mostram, eles são o que são. No momento em que a gente entende que existe uma referência, tudo o que eu sou existe uma referência. Os animais, os cachorros, os gatos, eles ainda assim têm estômago, têm boca, eles têm olhos, dois olhos, né? Então existe uma correspondência, existe um processo evolutivo ali. Agora, quando a gente fala sobre de que modo isso aconteceu, o princípio da polaridade ele entra. Porque assim, é, como é que acontece a evolução? A evolução acontece, e o Murilo acho que até pode falar isso melhor do que eu, quando a gente se depara com os diferentes graus das coisas. Então, assim, uma vez o Murilo até colocou um post no Instagram dele que me inspirou muito, que ele falou assim, se você está vivendo um problema agora, já parou para pensar que você pode estar passando por um processo evolutivo? Aí eu, pô, isso aqui é muito legal, entendeu? Então é aí que a gente aprende a evoluir e a entender que a gente está indo para outros patamares. Por que que nós estamos aqui entendendo o Caibalion e por que que o todo liberou o Caibalion para a gente poder aprender ele? Por causa das experiências que a gente passou, sendo elas boas ou ruins. Porque é aí que a gente começa a pensar o que que é bom, o que que é ruim. É bom ou ruim? O que foi ruim, na verdade, foi ruim, foi um desconforto, mas ele foi bom, por um lado, porque me trouxe conhecimento, entendeu? Sim. Então, assim, mais ou menos é assim que se conecta, entendeu? A correspondência, ela é a evolução, ela é como as coisas são. E a polaridade é o que que as coisas têm que passar para se tornarem, para evoluírem. Mais ou Uhum. menos isso, tá, Edu? Também não toma minha palavra como lei, Sim. tá? Mas é a minha interpretação Sim. disso. É. E conectando também, sabe, Edu, isso com a questão do mentalismo também, e ver que apesar dessas diferenças evolutivas e tudo que o Beto falou, né, da correspondência, a única a parte que corresponde com todo mundo, apesar das diferenças das raças, essa parte, sabe, essa parte que emana e tá em tudo. E como ele falou, engraçado, tem a correspondência, a gente com os animais, tudo, embora tenha polaridade diferente, não só entre os reinos, até entre a gente mesmo, porque olha só, estamos aqui tendo uma correspondência entre a gente de busca de espiritualidade, de o despertar que corresponde a gente, liga, e não só, porque tudo é uma coisa só, mas ao mesmo tempo também em certas polaridades, em opostos, às vezes um no grau de consciência um pouco menos avançado, o outro um pouco mais expandido. Ou, por exemplo, estamos aqui, mas se manifestando a Lu como mulher, a gente aqui como homem, vai, sabe, com essas polaridades que é diferentes, didaticamente é diferente, mas é uma coisa só, assim, até como eu veria até, como você falou, o Beto falou, até que termina aqui uma, começa a outra. Eu veria até que a gente separa muito didaticamente para poder entender, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É como se fosse um grande caos, a gente separa para entender, mas uma tá dentro da outra, sabe? Que nem aqui a gente. Embora tenha uma diferença para você, polaridade,
Um mais claro, até mais branco, um é homem, até mulher. Mas, ao mesmo tempo, tem essa essência, essa correspondência que acontece da mesma forma como nossos corpos sutis, né? Não estão separados. Eu não vou pensar, eu vou sentir só amanhã depois, e aí eu vou ter a ação daqui um ano depois. Não, mas tudo ao mesmo tempo, né? Tá tudo Eita, coexistendo ao mesmo Tudo tempo junto ao e mesmo tempo interagindo. misturado. A É, gente com os sim. bichos aqui, que É. agora o Uma- outro invadiu aqui, a outra dando o cu pra gente, mostrando o cu pra gente. mostrando. Exibida, Tirou a bunda. exibida. Na moral mesmo, olha Me aí. possua, me possua! Não, ou ela tá ia dizer que ela não tá nem aí pra gente, né? Nem aí. Foda-se, meu cu pra Tô vocês. Já cagando entendo disso tudo no aí, já cu. entendo disso tudo, tá ligado? Ele já tá. Tu já É, sabe só isso um, já. agora eu fiz a pergunta e agora eu vou até comentar o que eu acabei de captar assim também, né, que veio. Digamos Certo. assim, até Deus aplicando as duas leis, né, da polaridade e da correspondência. O que está em cima está embaixo, ele, nós, né, Uhum. e a correspondência e a polaridade, né, as pessoas que estão desequilibradas, ódio, e as pessoas que estão próximo do equilíbrio, amor, né? Exato. E assim, e por que que nós somos diferentes dos animais? Porque nós temos o Uhum. nosso, é um exemplo, tá? Nós temos a capacidade de transmutar a nossa polaridade animalesca para algo um pouco mais sutil, algo mais onde a gente pegue a nossa raiva e transforme em amor. De repente a gente tem essa capacidade de mudar esses polos, né? E o animal não. O animal ele é instintivo. Então assim, animal é animal. Ele é maravilhoso, eles são maravilhosos, eles amam como ninguém, amam intensamente, amam, mas ainda são animais. E nós somos racionais, entendeu? É isso que nos difere, a nossa polaridade, a nossa capacidade de conduzir essa polaridade. E falando sobre polaridade, perfeitamente se entra aqui a questão do princípio do ritmo, onde aí ele vai dizer que as polaridades, a gente passa por elas todo o tempo, tá? Eu acho que é o Murilo agora, né, Murilo? Ok. Sobre o princípio do ritmo. Pra ler? Isso. Tá, beleza. Vamos lá. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações, compensados. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, o Kybalion. Aí. Pode O seguir. princípio. Tá, é que subiu aqui. Deixa eu organizar aqui. Aí. Este princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento mensurado para frente e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem de acordo com o princípio da polaridade que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. É assim nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Uhum. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E a estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas aprenderam o sentido desse princípio, encontrando sua aplicação universal e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da lei mental da neutralização. Isso. Eles não podem. Aí, melhorou. Nananana. Eles não podem
anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa a seus efeitos neles mesmos, dependendo até certo grau do domínio deste princípio. Aprenderam como usá-lo em vez de serem usados por ele. É neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a conduzi-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio faz isso até certo ponto. Era o que a gente está falando no grupo hoje, né? De ficar no caminho do meio, Isso, exatamente. não oscilar tanto. É, de modo mais ou menos inconsciente, mas o mestre faz conscientemente e pelo uso da sua verdade, e ele Aham. termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável pelas massas populares, que são levadas para a frente e para atrás como um pêndulo. Esse princípio e o princípio da polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas, e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. Basicamente, o que a lei do ritmo ela infere é que ela é grudada mesmo com a lei da polaridade. Significa que nós estamos num pêndulo Uhum. onde as coisas elas vão, as polaridades elas vão estar sempre se conduzindo entre uma extremidade e outra. E aí ele dá o exemplo das nações. Nações, elas surgem, elas nascem e se destroem, né? Elas começam e elas acabam. Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia, O né? ritmo da batida do coração também, né? O ritmo da batida do coração, né? O Traz Que ser é paz. humano é um pêndulo. o Esse ser corpo humano ele é é. dividido. É, Você tem as duas polaridades. os hemisférios Todos nós cerebrais. temos as duas polaridades. Então, uma pessoa que fala assim, não tenho sombras, não tenho lado negro, é uma mentira. Todo mundo tem o seu lado negro, todo mundo tem as suas sombras, todo mundo enfrenta momentos de egoísmo, de ganância também. Por isso que eu não suporto o empoderamento. As pessoas agem assim como se são assim, tops demais, como se não tivesse fragilidade, né? Pessoa foda, empoderada, né? Que como tá na moda hoje, né? É, né? A E a gente luta, tem a né? Ser fragilidade também. A gente passa por um. é, Eu passei essa experiência de passar por um. É como se a gente e o estivesse lá na excesso, cultura espiritual e de repente acabar de e novo. esses É como excessos às vezes escondendo a falta, né? Justamente. Exatamente. E acho até também que se aplica um exemplo que o Edu deu no primeiro encontro sobre uma questão indígena, né? De uma tribo indígena, onde eles estavam ali lutando, né? Para alguma coisa e tal. E aí, talvez o que te incomodou, talvez seja algo que de repente naquele momento tu nem entendeu exatamente o que que era, mas exatamente isso. Poxa, me parece que essas pessoas estão se tornando agressivas justamente como aquelas pessoas que anteriormente foram como elas, né? O dominado se transformar no dominador, né? Como é que se diz? O ditador que antes foi uma pessoa que era de um rebelde, que aí foi lá, atingiu um poder, virou um ditador. Aí o pêndulo de novo. O E na pêndulo. evolução isso acontece muito, né? A gente experimenta os polos, dois polos, para ver os dois lados da energia, para ver como é que é, e aprender a equilibrar, né? Cada um na sua caminhada. Sabe aquela frase que, nossa, parece que eu vivi vidas numa vida depois que eu despertei? Aham. É isso aqui. Agora eu tive, ó. É isso aqui. Eu vivi É, a polaridade que a Luana era É, bêbada, louca. exato. sim. E agora você vive a outra polaridade, da zen, né? Não, e além de que despertar e evoluir, é você em vida, você morrer, nascer de novo para outras É coisas, morrer, vida, morte e nascer. vida. Morrer e É, nascer.
Exatamente, renascer. Assim renascer, né? como as células, né? As nossas células, a gente deixar morrer padrões, crenças para nascer novas formas de pensar, de ser e de estar. É, Permite que uma parte de nós vá Uhum, soltar, que a gente considera morrer uma palavra tão forte, mas às vezes assim, uhum. deixar ir, ter o luto, e o luto que naquele momento é tristeza, mas depois se transforma numa alegria de ter aquela porque pessoa não na tem tua como ser vida. só tristeza. A alegria tem Uhum. que se manifestar, né? Sim. Ô, gente, e além do ritmo, digamos assim, Jesus, né? Cara, ele não se aplica, né, para ele, né? Ele não Se tem aplica. oscilações, né? Lógico. Como Claro, tem, claro que tem. Claro que tem. É porque é o seguinte, vamos primeiro considerar o seguinte, eu vou falar rapidamente, porque a gente tem que avançar. Mas eu vou Nossa, já é. fazer um. Já são quase 9. Fala Mas também, vai acabar aqui, né? Não sei se vai acabar temos aqui. 15 minutos antes que acabe essa ligação. Mas vamos também considerar o seguinte, que a gente também tem uma visão de Jesus, uma visão de Jesus que se restringe à Bíblia, que se restringe a como passou por várias instituições para que a gente enxergue de uma determinada forma. Mas a gente sabe que teve outras questões, que Jesus pode ter tido uma esposa. Jesus era uma pessoa que não fez, que ele não teve esposa, não teve o mesmo pecado carnal. Tem teorias que ele, pecado, entre aspas, né? Que ele teve uma esposa, que ele teve filho, entendeu? Como saberemos? A gente está ainda seguindo um conto de fadas, né, Edu? Que ele viveu esse lado humano também, o lado humano de Deus. Porque isso aqui é humano. Isso que vocês estão descrevendo aqui Que a é igreja, a todo porque custo, a queria alma, esconder o lado humano de Jesus Cristo. porque a alma, dizendo na assim, nessa verdade, linha de tempo, ela não oscila, nada pode. A alma ela é algo que é, por isso que é o é. Porque não oscila, não é isso, é aquilo. Agora o ritmo é isso, hora é aquilo. Uma hora você tá numa polaridade, hora você tá na outra. Isso é o ritmo, isso é o pêndulo, é causa e efeito. Isso é o ser humano, é a mente humana. Agora a alma ela é eterna, ela é para sempre. Ela é imutável. Uhum. Né? Vamos É. seguir, gente, que senão a gente não vai dar tempo. A gente É só tem verdade. mais duas aqui para a gente comentar. Agora sou eu. Princípio da causa e efeito. Toda Uhum, causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos uhum, planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito, e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente à lei. Os hermetistas conhecem, até certo ponto, a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito, por meio da elevação mental a um plano superior. Tornam-se causa ao invés de efeito. As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, tão bem como o espaço circundante, o que os converte em motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, ao invés de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio em vez de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger o seu próprio plano. Nessa afirmação,
está condenado a um tesouro de conhecimento hermético. Entenda-o quem for capaz. Vamos ler a última lei antes da gente comentar essas últimas duas, pode ser? Uhum. Pode ser? Pode. Posso ler essa última também? Ou alguém quer ler aqui? Era a Luana agora, né? Quer Não, ler, mas lê Luana? aí, tá bom, eu tô brincando, lê. Tá bom. Ok. O princípio de gênero, sétimo e último princípio. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O caibalho. Esse princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isso é verdadeiro, não só no plano físico, mas também no plano mental, inclusive no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, a regeneração e a criação. Toda coisa e toda pessoa tem em si os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém o princípio feminino. Todo princípio feminino contém o princípio masculino. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual deverá estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que esse princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas ignominiosas, execráveis e degradantes que são ensinadas sobre títulos extravagantes e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Essas reminiscências degradantes das antigas formas infames do falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre fez soar uma nota de advertência contra esses ensinamentos degradantes que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Quem estiver em busca desses ensinamentos não encontrará nesse livro nada que possa ser útil. Ao longo dessas linhas, o hermetismo não conterá nada que o ajude em seu engrandecimento. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os que são vis, todas as coisas são torpes. Bem, para a gente falar a sexta lei da causa e efeito, ele fala muito sobre a questão de será que nós somos pessoas que somos efeito ou somos a causa? Porque tudo tem um efeito, tudo tem algo que gerou aquilo, Uhum. gerou um fenômeno, gerou uma situação, gerou uma emoção. Absolutamente tudo tem uma origem. É, E tudo tem uma causa e tudo também tem um efeito. Tudo tem uma consequência. Toda situação, toda emoção, todo comportamento, toda ação, tudo tem uma consequência, algo que vai vir depois daquilo, tá? Então, a principal questão no meu ver, que a lei da causa e efeito traz é a reflexão sobre como a gente se comporta com relação a, ao que a gente quer trazer como consequência das nossas ações. Uhum. Se eu sou uma pessoa que quando eu tô com alguém, eu tô com amigos assim, e alguém pergunta a minha opinião, por exemplo, você quer Coca-Cola ou quer Fanta? Não sei, o que que você quer? O que, Uhum. que que você prefere? Você quer comer sushi ou você quer comer McDonald's? Não sei, o que que você quer? Então, se uma pessoa,
Assim, eu tô dando um exemplo chulo, tá? Mas assim, o que eu quero dizer é que você está realmente dando importância para o que está dentro de você, a emoção, aquilo que vai fazer você abrir as portas do conhecimento e trazer de fato o mundo que você tem na sua mente. Você está disposto a ser a causa e não o efeito, e não seguir com a manada, como a Uhum. grande maioria das pessoas estão hoje? Então, quando a gente entende a lei da causa e efeito, e do hermetismo, a gente está um passo além disso, de deixar de ser uma manada, De ser, de deixar de ser manada e começar a entrar num lugar onde nós estamos querendo trazer o efeito de uma ideia, de algo que a gente tem no nosso coração, Uhum. entendeu? Sim. E é isso. Querermos manifestar, sim, agora que eu entendi isso, que eu posso ser uma pessoa que manifesta a realidade não só para mim como para os outros, isso pode inspirar você a seguir mais seu coração e começar a falar: não, agora quem manda aqui sou eu, e agora eu que vou construir a vida que eu quero para mim e o mundo que eu quero para os outros, Uhum. tá? E para a gente finalizar, o princípio do gênero, que para mim foi o mais difícil de entender. E Quase ele, polêmico, né? Até. ele é bem polêmico, porque ele critica ferrenhamente a questão de se você utiliza a questão do sexo, do gênero como uma coisa torpe, você, isso ele diz um recado assim: você ainda continua vendo uma mulher como um objeto, ou uma pessoa com sexo oposto, ou uma pessoa que você tem desejo sexual, como algo assim que te leva mais próximo da luxúria, né? Tipo, aquela fixação pelo formato fálico das coisas, isso não é o que o Caibalion quer. O Caibalion quer que você transcenda isso e entenda que dentro das polaridades existem cargas negativas e positivas para tudo. E Uhum. essas cargas positivas e negativas são manifestadas como o gênero das coisas. Elas se completam ao mesmo tempo que são diferentes. É esse que é o princípio de gênero. Como, por Sim. exemplo, as baterias, né? Tem esses exemplos das baterias. Mas a luz e a sombra. A luz sendo como a semente ao toque de Deus, né? É, que é uma ideia, uma luz, uma ideia que surgiu na sua mente, um toque de Deus que pode ser considerado masculino, e as sombras, que é aquilo, que é justamente todos os obstáculos que você tem que passar para poder fazer com que aquilo se manifeste, que o projeto tenha vida, que também seja o lado feminino, mas não considerando essa questão de que, mas o homem é a luz e a mulher é as sombras, não é dessa forma pejorativa, não é assim. É porque existem os dois papéis que se completam. E quem que disse que a sombra não é importante? Nós temos isso na nossa mente. E quem que disse que a dor que você sente não é, na verdade, uma coisa boa que está querendo nascer, né? Ao mesmo tempo que diz assim, na verdade, não julgar, é simplesmente luz e sombra. Elas são o que são e pronto, elas são diferentes e elas se completam, Uhum. tá? Eu vejo mais como cargas também, como você trouxe, porque se nós, no reino humano, a gente entende como homem e mulher, mas homem não é, por exemplo, falar grosso e ter pelos, e mulher, né, passar batom, mas é o princípio de lidar com o que está fora, que é o princípio masculino, a mulher com o que está dentro, o feminino, no caso, né, eu percebo mais como, tirando homem e mulher, o sexo, eu percebo como princípio ativo masculino, do sagrado masculino, o princípio ativo feminino, do sagrado feminino, são energias que tem, que correspondem, né? O que expande, que lida com fora, com o que está dentro.
o que recebe, né, com o que vai, né, todo esse ritmo também, mas que, no caso, como a gente se manifesta como homem e como mulher. E sim, e que transcende isso. Tanto que até, por exemplo, em casos de casais que são homossexuais, por exemplo, embora, ou até um homem e uma mulher, muitas vezes o homem, ele é mais yin, tem o princípio mais feminino, e a mulher é yang. Ou É, o contrário, ou dois exato. homens homossexuais, mas tem um que é mais yin, um que é mais yang. Então, esse princípio da vida que falou, né, que para ser criado pressupõe os dois, ele é uma carga energética que transcende a matéria na forma como ela se mostra. Exatamente. É o E é a princípio crítica do mesmo. Caibalion. A crítica é essa. Para de ficar com essa fixação do objeto fálico ou do formato fálico das coisas. Não é isso. Transcender a ideia de gênero. Uhum, Eu assim, sinceramente, essa polêmica toda de gênero que acontece hoje, o que, que é o gênero uhum, e o transexuais, né? Isso para mim, isso é óbvio. Essas pessoas que nasceram com biologicamente de um jeito, sentem o seu lado feminino mais aflorado. E é uhum, isso. E a gente tem que respeitar. Eles enxergam dessa forma e é isso. Entendeu? É, uhum. então, assim, eu não sei nem não sei por que que há polêmica com relação a isso, entendeu? Porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro da gente também. É, Todos nós temos. Um menos, um mais. E que são menos ou mais aflorados por um motivo. A causa e sim. efeito. Né? A correspondência também. Né? Uhum, Tem um motivo. Existe isso para ensinar alguém a algo. De repente, assim, a grosso modo, uma pessoa preconceituosa, que foi numa outra vida uma pessoa preconceituosa contra mulheres, aí ele veio, nasceu um homem no corpo de uma mulher, para justamente aprender e causar o balanço das coisas. uhum, Não estou dizendo que é assim, mas pode ser, se a gente considerar o princípio da causa e efeito, isso não é uma coisa extraordinária. uhum, Que a pessoa vinha nessa vida para justamente aprender a entender o que é ser uma mulher, mesmo sendo homem, sabe? uhum. Então é isso. A gente já está chegando no fim, o Google já está quase expulsando a gente. 4 minutos. Tem 4 minutos, é? Tá Então não escrito tem aqui muito 4 minutos. tempo ainda para a gente conversar, bater um papo aqui, falar de várias coisas. Mas para encerrar a gravação, eu quero agradecer também a presença de todo mundo aqui, tá? Luana, Edu, Murilo. Eu espero que discutir esse capítulo também tenha sido bastante proveitoso para todo mundo. Adorei, foi muito proveitoso. Aprendi com todos vocês. Gratidão, Edu, pelas experiências que você compartilhou, Lu, pelas coisas que você trouxe que abrilhantou, e Beto pela condução. Foi ótima e boas percepções, como você colocou. Maravilhoso, aprendi bastante. Muito feliz. E assim, gente, se eu atrapalhei aí também, dá um toque aí que eu falo menos um pouco, porque eu também às vezes falo Imagina, muito, né? Não, imagina. que isso, fica à vontade, pode falar o que você quiser falar. Pode falar o que você quiser falar. Eu acho que foi a primeira vez, inclusive, que eu comentei isso com alguém, a não ser a terapeuta que fez atendimento comigo, né? Sério, que legal. É, Esse mundo do, do despertar, de ver coisas, de sentir coisas diferentes, ele tende a ser um mundo um pouco solitário, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante falar e pôr pra fora as experiências, entendeu? é isso. Palavras finais aí, Luana. 2 minutos. É É, isso aí. Eu me aprendi muito, agradeço a vocês por compartilhar tanta sabedoria e conhecimento. E é isso. Bom, foi proveitoso. Foi ótimo, muito prazeroso, amados. Obrigado. Agora eu vou bom terminar minha descanso sábado de aí. manhã. Que a fonte Agora Obrigado, vai primordial de amor comer, né? continue guiando. obrigado, Hoje, gente. Não esqueçam de assim de refletir sobre as leis Sim. herméticas, assim. É,
Eu quero só ressaltar aqui que depois que eu tive o despertar e a minha expansão, né? 1 minuto, só pra você saber. E eu comecei a ler o Caibalion, foi algo assim que me trouxe muita luz, assim, nossa, finalmente eu estou sentindo uma organização agora das coisas. Tava tudo muito louco, um redemoinho de coisas e Solto, né? tal. E eu espero do fundo do meu coração que isso também ajude todo mundo aqui. Vai ajudar bastante, já tá ajudando, assim. É. E tá ajudando muito porque você já terminou, né, Roberto? Eu O já. livro, né? Nossa, é bom demais quando você conecta, é muito bom. Ah, às vezes eu conecto e eu nem lembro o que eu ia Vai cair a falar. qualquer momento, vai cair. Esqueço. Mas Beijo, beijo, enfim. beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Boa Tchau, noite. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Edu. Tchau, Murilo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, amados.